Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Obrigado, pastor. Hoje nós vamos, nesse primeiro momento, eu quero relembrar algo que é básico. Uma vez eu dei essa palestra e alguém falou assim: você falou só coisa óbvia. Mas, meus irmãos, quando a gente para de falar o que é óbvio, o óbvio deixa de ser óbvio, concorda? Então tem hora que a gente precisa voltar ao feijão com arroz, voltar àquilo que sempre foi. Então eu vou falar hoje de um método de leitura da Bíblia que já deu bastante problema, continua dando problema. E eu vou falar de 3 métodos, de 3 tipos de leitura. O primeiro deles é esse aqui, ó. Desculpe, antes de mostrar o primeiro, contextualizando. Nós temos pelo menos 23 maneiras de ler a Bíblia. Essas maneiras de ler a Bíblia, elas são complementares. Algumas dão muita ênfase ao autor, como que o texto foi escrito, onde que ele foi produzido, qual o contexto, que é o primeiro bloco. O segundo bloco dá muita atenção ao texto em si. O foco é o que está escrito, o texto como chegou até nós hoje. E o terceiro grupo de tipos de leitura dão muita ênfase ao leitor, ok? Então, não importa tanto quem escreveu, quando, onde, porquê, não importa nem mesmo o texto fica em segundo plano. O que importa é a minha reação diante dele. O foco no leitor. Então, esse terceiro grupo é a característica das leituras bíblicas que eu vou mencionar aqui. E a primeira delas é uma bem conhecida, a nossa conhecidíssima teologia da prosperidade. Bom, e aí alguns já descansaram, falaram: ufa, eu não tenho nada a ver com isso. Nem dinheiro eu tenho. Se esse negócio funcionasse, eu não estaria na condição que eu estou. Meus amigos, não vamos avaliar na questão pragmática. A avaliação aqui é estritamente no modo como eles leem a Bíblia, ok? E aí eu preciso ilustrar para você qual que é o método de leitura da Bíblia, dessa teologia que é extremamente conhecida, divulgada. Olha aqui para mim. Pesquisa de 2006 encontrou que 61% dos evangélicos, em geral, concordam com as pressuposições da teologia da prosperidade. Ou seja, a pessoa não é adepta de uma igreja dessas, mas ela concorda com o que eles ensinam. Será que há entre nós alguém que concorda? Está buscando aí investimento para ter retorno? Será que alguém já conseguiu? Dá uma olhada no lado aí, de repente alguém já conseguiu, está sentadinho do lado de você aí. Tem cara de rico? Tem cara de Jó, antes da aprovação, né? Ou depois, né? Ok, vamos lá. O que acontece com essa leitura? Abra a sua Bíblia, eu vou exemplificar antes de entrar aqui na teoria. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Versículo 18. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Esse é um exemplo clássico, os professores de hermenêutica sempre usam esse exemplo. Eu vou usar com vocês aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. O que vai acontecer agora é que eu vou provar para você que o crente que morre está perdido. Então é melhor, se você espera ir para o céu, é melhor você continuar vivo. Se você é crente e morrer, você já era. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 18. Simples, diz assim: os que dormiram em Cristo pereceram. Amém? Vamos orar e ir embora. Qual que é o problema dessa leitura que eu acabei de fazer da Bíblia? Basta você olhar os 2 versículos anteriores para você entender que o que está escrito aqui é a conclusão de um raciocínio. Qual que é o raciocínio? Se a ressurreição dos mortos não existe, então quem morreu acreditando em Jesus está perdido. Entendeu ou não? Tá, esse é um texto, inclusive, muito importante para a gente estudar a respeito do estado do homem na morte, né? Mas se o sujeito já foi para o céu, por que esse texto está aqui, né? Olha a dica para o seu estudo bíblico. Gente, esse tipo de leitura da Bíblia se chama método texto-prova. Método texto-prova, que é: eu pego um texto para usar como prova de algo que eu já tenho em mente. O que eu já tenho em mente não saiu da Bíblia. A Bíblia vai ser um álibi para a minha própria ideia. Exemplo, agora esse sim eu tirei de uma mensagem de um pregador da prosperidade. O que está em negrito foi o que ele usou no sermão. Não temais, pequenino rebanho, porque o vosso Pai, Deus, se agradou em dar-vos o seu reino. E o sermão dele foi todo em cima disso. O que é dar o reino? Bom, um rei é rico, um rei é próspero. Então, o nosso Pai agradou dar para vocês o reino. O tema do concílio. Imagina. Será que tem alguém que está até agora no concílio pensando assim: esse negócio de reino aí eu gostei, hein? Reino, rei, prosperidade. Eu tenho uma má notícia para você, uma excelente notícia talvez, que o reino, no caso, não é você. O nosso reino tem um rei, meus irmãos. Não é um reino sem rei. E não é um reino onde você é o rei. É um reino com um rei
super poderoso, todo poderoso. E aí, mas ele fez a mensagem baseada nisso e não leu o verso seguinte, que dizia: vende tudo que você tem, dê esmola. Por que ele não leu a segunda parte? Me expliquem. Porque ia atrapalhar o sermão, né? Você já teve que fazer isso num sermão seu? Falar, essa parte que eu não vou ler não, porque aí vai estragar o meu sermão. Tudo que eu quero dizer é isso aqui, esse verso está indo na outra direção. Nós não fazemos isso. Você não está autorizado a fazer isso. O nome disso é distorção. Lembra de Pedro? Falando assim, olha, nas cartas de Paulo existem coisas difíceis. Lembra dele? Só que o problema não é ser difícil o texto. O que Pedro complementa? Essas coisas difíceis, os instáveis e ignorantes distorcem para a sua própria perdição. O problema não é ser difícil. Se o texto é difícil, a gente estuda até entender. Amém? Amém. Você estuda até entender, mas em nenhum momento você está autorizado a distorcer. A Bíblia chama quem faz isso de instável e ignorante. E o destino dessa pessoa é a perdição. Bom, esse é o método, o texto prova. Outro. Teologia da prosperidade está vinculada a uma coisa chamada confissão positiva. Você fala e acontece. Então, se você ficar falando que vai ser curado, você declarar isso, o céu diz amém para você. Ao contrário, é Deus que diz amém para você. Então, sabe aquela história de eu determino? Já ouviu isso por aí? Eu determino. Amigo, cuidado. Algumas orações são até perigosas. Se tem gente determinando muito aí do seu lado, na sua igreja, sai de perto dessa pessoa. A gente não fica dando ordens para Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. O que sai em negrito é o que foi usado, isso aqui eu tirei de um livro. Você está enredado com o que dizem os teus lábios. Você está preso com as palavras da tua boca. E aí o raciocínio do autor era, tá vendo? Você tem que falar coisa boa. Eu vou ficar rico, eu vou ficar curado, a minha família vai ser abençoada. As palavras têm poder, sim, até a psicologia concorda com isso. Mas veja, esse texto está falando disso? Eu coloquei o texto completo para você ler. É disso que esse texto está falando? Não, esse texto está falando de você ficar como fiador de alguém. Dar a sua palavra para ficar como fiador de alguém. Ele fala, se você fizer isso, cuidado, porque você deu a palavra. Se o sujeito não pagar, quem tem que pagar? É você. Ou seja, um texto que não tem absolutamente nenhuma relação com a conclusão que o pregador queria dar. Essa eu tirei de um livro de um autor muito importante, na minha opinião, é o pregador brasileiro mais importante da teologia da prosperidade. Ele diz assim, quando pagamos o dízimo a Deus, ele fica na obrigação, porque prometeu, de cumprir a sua palavra. Tem vários erros nesse bloco de texto aí. O primeiro erro é o verbo que está sendo usado ali, né? Esse é o verbo que a gente usa com relação ao dízimo? Não. Qual que é o verbo? Seriam os verbos mais adequados? A gente devolve. Por quê? Porque não é nosso. Simples. Precisa nem continuar, já errou na largada. Já está errado desde o começo. Mas aí eu destaquei a palavra obrigação. Gente, que obrigação? Como assim obrigação? Sabe, existe uma teologia de prosperidade na Bíblia, pior que existe, ou melhor que existe. Existe sim. Deus promete bênção, sim ou não? Sim. Bênçãos condicionadas a algumas circunstâncias. Fidelidade, etc. Mas também existe na Bíblia, agora preste atenção aqui, uma teologia muito profunda a respeito do contentamento, da satisfação. Se Deus me der, amém. Se Ele não me der, amém também. O Senhor deu, o Senhor tomou. Reação de Jó, qual foi? Bendito seja o nome do Senhor. O texto que nós gostamos, do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. A gente só usa para coisa boa. Mas olha o contexto lá. Tem um monte de coisa ruim ali. Fala assim, ó, eu sei estar com abundância e sem nada. Cheio de comida ou com fome. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso receber ou não receber. Posso ser curado ou não ser curado. Gente, nós cantamos por quase uma década. Quer vivamos ou morramos? Viver ou morrer, tanto faz. Eu sou de Jesus. É isso. Essa é a teologia do contentamento. Se eu passar no concurso, glória a Deus. Se eu não passar, amém. Deus seja louvado, Ele tem outras coisas para mim. Para frente, olha a diferença entre o tom que Ellen White usa e o tom que eu queria ter tirado o nome dele, mas agora vocês já sabem. Eu tentei disfarçar no outro ali, mas... Bom, foi uma falha minha aqui. A fé não é feliz impulso de sentimento, é simplesmente pegar a Deus em sua palavra. A minha avó tinha essa frase, ela falava, pega com Deus, meu filho. Pega com Deus. O que é pega com Deus, gente? Uma dificuldade. Se apegue à palavra de Deus. Ele prometeu algumas coisas, você pode se apegar à palavra dele. Agora, fazer isso é muito diferente de colocar Deus contra a parede e botar o dedo na cara dele e falar assim, faz, você tem que fazer, é. É ou não é? Eu tô... Olha lá embaixo, podemos exigir de Deus. Palavrinha em negrito ali, obrigatoriamente o Senhor tem que cumprir. Gente, é outra coisa. É outro tom. Você fica em dúvida.
sobre quem manda e quem obedece nesse tipo de oração, né? E o curioso é que a pregação da prosperidade, se você fizer uma pesquisa mais detida a respeito disso, a pregação da prosperidade na Bíblia, ela pode ser descrita como uma pregação de ilusão. A palavra grega ali, que nessa versão está como engano, ela literalmente significa ilusão. É iludir as pessoas. Então, um pregador desse tipo de teologia é um pregador de ilusões. Qual que é o método que o pessoal usa? Lembra o nome? Método? Ninguém lembra. Repetindo. Texto prova. Ok, texto prova. Quer ver um outro exemplo? Usando o texto prova, você pode pregar o que você quiser. Eu vou dar um exemplo, mas não é para usar. Eu não gosto de usar terno. Suponha, eu gosto. Mas suponha que eu não gosto. Quente, calor, não quero mais usar. Essa é a minha conclusão. Eu só preciso de um texto bíblico para justificar isso aí. Já viu gente que faz sermão assim? Eu já tenho a conclusão do meu sermão, pastor. Me ajuda aí com uns 2 ou 3 textos para... Você não tem um sermão. Você tem a sua opinião. Isso não é um sermão. De onde nós tiramos um sermão? Da Bíblia. E se ao estudar, ao preparar o sermão, eu chegar a uma conclusão diferente da que eu tinha, qual que deve ser a minha atitude? Eu devo me dobrar à Bíblia. Eu não devo torcer a Bíblia e ajustar ela ao que eu penso. Imagine, eu atiro naquela parede, e aí eu falo assim, acertei o alvo. Você olha e fala, mas não tem nem alvo ali. Eu desenho o alvo em volta. É isso. É isso. Exatamente o método texto prova. Abra a sua Bíblia em Ezequiel 44. Esse é um outro exemplo que os professores de hermenêutica também usam. Abre aí, irmão. Ezequiel 44. Eu vou te provar na Bíblia que ninguém precisa usar terno mais. Calma, não estrague a ilustração. Ezequiel 44, 18 diz assim: o sacerdote vai usar isso, isso, isso e isso. E no final do verso está escrito que o sacerdote não pode usar nada que o faça ficar suado, transpirar muito. Pronto, já está todo mundo liberado desse negócio de terno. Amém, eu vi um amém ali. Calma, irmão. Olha, eu tenho medo de falar esses exemplos, porque o sujeito está meio adormecido, ele acorda nessa hora. Fala, rapaz, eu sabia que isso era uma nova luz que ia vir nesse concílio, ia ter uma revelação aí. Vou pregar sobre isso sábado que vem. Veja, tá certo o que eu fiz aqui? Não. Isso é texto prova. Eu já tinha uma conclusão. Eu li a Bíblia inteira para achar um verso, para justificar a minha atitude. Tá errado. Eu não sou sacerdote. Nós não estamos atuando como sacerdotes. O templo onde nós pregamos não é o santuário. O trabalho do sacerdote era outro. Deus tinha os seus motivos para pedir isso para ele. Nós podemos até extrair princípios desse texto, mas isso não se aplica diretamente a nenhum pregador, nenhum pastor, porque nós temos um sacerdote. Quem é? Onde ele está? Nós temos um santuário só. Onde ele está? No céu. Isso sim. Entenderam o que é o método texto prova? Você já fez isso com a Bíblia? É hora de se arrepender. Vamos lá. A pregação da prosperidade, então, é uma pregação de ilusões. Esse tipo de leitura, assumidamente, não foi fruto de estudo bíblico. Kenneth Hagin é um autor conhecidíssimo, considerado um dos pais dessa teologia. Ele admite, olha, Deus me ensinou isso pessoalmente. Eu não li isso em lugar nenhum. Eu não tirei isso de livro nenhum, porque o próprio Senhor me revelou isso aí. Recebi diretamente do céu. Não é uma teologia fruto de estudo bíblico. Qual que é a solução, gente? Vamos começar já a falar da solução? A solução é o que Paulo disse para os líderes da igreja de Éfeso. Ele falou assim, ó: eu não deixei de anunciar para vocês toda a vontade de Deus. Meus queridos líderes, com atenção, ouça o que eu vou falar, preste atenção. Olha só. Se um dia você tiver que sair da sua igreja, os pastores, sair desse distrito, provavelmente isso vai acontecer, é inevitável. Você teria coragem de reunir a sua congregação, olhar nos olhos de cada um dos irmãos e falar assim: eu estou triste porque estou indo embora, estou feliz porque vou ser uma bênção em outro lugar. Mas uma coisa, eu estou com a consciência tranquila. Eu nunca deixei de pregar para vocês toda a vontade de Deus. Eu não omiti nada. Sabe aquele dia que eu preguei e o irmão ficou com raiva? Pois é, irmão, eu tinha que pregar. Eu estou comissionado por Deus a anunciar toda a vontade de Deus. Não temos autorização para usar o método texto-prova. O método texto-prova, amigos, ele é o que a gente chama em inglês de cherry picking. É uma pinça que você usa para ser caixinha de promessa. Pronto, olha aqui. Sexta-feira você reúne a sua família e aí no pôr do sol a gente vai cada um puxar da caixinha de promessas um versinho. Que tipo de verso tem na caixinha de promessa? Só coisa boa. É ou não é? Tem ali, ai de vós, raça de víbora. Tem ali? Não tem. Imagina, pôr do sol, e aí? Meu é raça de víbora. Seu destino é para onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Rapaz, ninguém faz uma caixinha dessas.
Então, a caixinha de preciosas promessas anuncia toda a vontade de Deus? Não anuncia. E nem nós deveríamos ser caixinhas de promessa. O pregador não é uma caixinha de promessa. Caixinha de preciosa promessa é útil? Sim, claro que é. Naquele momento de celebração familiar, óbvio que a gente vai procurar, ninguém vai ficar exortando ninguém ali. Nós fomos chamados por Deus para anunciar toda a vontade do Pai, sem autorização para omitir nada. Se um dia você subir a plataforma, chegar no púlpito e falar assim, vou ter que mudar o tema do sermão porque o irmão fulano veio hoje. Isso aqui vai ofender ele. Meu amigo, você vai pregar com amor, com carinho. Mas é a vontade do Senhor? Ih, rapaz, eu vou ter que mudar o tema do sermão. Porque se eu falar disso aqui, aquela família lá vai se ofender. Exortação é um dever do pregador, é um dever do líder. Talvez você não precise levar ao púlpito, sabendo já da situação, aí você precisa exortar a pessoa na casa dela, visitá-la, conversar com ela. Vamos para frente. Olha só o texto representativo que eu trouxe aqui de Ellen White. Os homens se apropriam dos dons que lhes haviam sido confiados para com eles abençoar os outros. Então, a primeira lição que a gente tira aqui é que Deus deu dinheiro para muita gente. Para quê? Abençoar outros. Então, eu estou falando agora já da solução, né? A gente anuncia toda a vontade de Deus. Um dos itens que eu cresci nessa igreja ouvindo é o estilo de vida de quem espera a volta de Jesus é um estilo de vida simples. Vocês me ensinaram isso, pequenininho. Quando eu ia comprar um sapato novo, um tênis novo, eu falava, eu quero aquele lá, cheio de luzinha e rodinha e não sei o quê. Aí minha mãe falava, esse não, filho. Mas por quê? Porque esse é caro. Eu cresci nessa igreja ouvindo os senhores e as senhoras me ensinarem que o estilo de vida de quem aguarda a volta de Jesus é um estilo de vida simples. A tal ponto de que se eu tiver que abrir mão de tudo, eu faço sem dor na consciência. Se você digitar no site dos arquivos da Revista Adventista, materialismo, materialista, consumismo, consumista, isso sempre foi uma mensagem nossa. Não temos nada a ver com esse tipo de teologia que eu mostrei antes, porque além de ser uma distorção do texto bíblico, o método do texto prova, é uma negação do que nós cremos. O estilo de vida de Jesus, dos seus discípulos, é um estilo de vida simples. Você não precisa virar um mendigo, morador de rua. Aliás, Ellen White até orienta, olha, se você for comprar uma roupa, você tem que comprar uma roupa de que tipo? De qualidade. Por quê? Para ostentar? Não, é o contrário, é para economizar. Você vai pagar um pouquinho mais na compra, mas vai economizar ao longo do tempo. Gente, vocês me ensinaram isso, está valendo ainda ou não? Ou a gente já desistiu desse negócio? E agora a gente vai abraçar o materialismo, a gente vai abraçar a acumulação de bens. E por que a gente tem que ouvir alguns jovens falando assim, vocês nunca falam contra o capitalismo? Meu amigo, eu acho que tu cresceu na igreja diferente que a minha. Eu sempre ouvi isso. Leia beneficência social. Algumas páginas ali você fala, mas Ellen White me conhece? Porque ela está me descrevendo aqui. Acumulação, esbanjar, ostentar. Deus deu dinheiro para você, meu amigo. Você que, nosso amigo rico que está entre nós aqui. Para você ajudar outras pessoas. Se eu sou um pastor hoje é porque algumas pessoas me ajudaram. Sabe o que é? Na sua igreja tem um jovenzinho que ama o Senhor, tem uma jovenzinha que gostaria de estudar aqui. Quer servir a igreja, mas ela não tem condições. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o dinheiro está com vocês. Tem alguém no seu distrito que pode ajudar. Essa é uma prática comum, gente. Precisamos recuperar isso. Se nessa pandemia alguma família da sua igreja passou necessidade, é hora de você reunir os líderes e lá pedir perdão. Eu acho que isso não aconteceu, mas se aconteceu, viemos pedir perdão, porque nós desobedecemos uma ordem bíblica. Nós ajudamos a todas as pessoas, mas de acordo com Paulo, especialmente, prioritariamente, os da fé, da família da fé. Isso não é novidade, isso é cristianismo básico, bíblico, isso é o adventismo desde a origem. Então, se a teologia da prosperidade, com esse tipo de leitura, tem feito incursões entre nós, é hora de nós voltarmos ao básico. Olha o que Ellen White diz. Ostentação extravagante, o que nós gastamos com ostentação, daria para alimentar os pobres da nossa cidade, sem depender de governo. Ela falou da cidade dela lá. Imagina, juntar todos os crentes de São Paulo. Será que daria para ajudar os moradores de rua da cidade? Só os crentes, não precisa nem do prefeito, nem do governador. O problema é que a gente ouve isso aí e fala assim, não, ok, entendi. Mas... eu entendi, mas deixa pra lá, deixa quieto, não vou mexer com isso não. Veja, essa é uma consequência prática daquele tipo de leitura que eu mencionei no começo. Isso aqui nós acreditamos desde sempre. Outra, o fim de todas as coisas está perto, o mundo vai acabar, irmão. E Deus convida os homens a lançarem fora os ídolos, se separarem do desejo extravagante. Detalhe, olha aqui pra mim. Tem o sujeito que não tem dinheiro, mas ele tem o desejo extravagante. Tem até um nome popular que dá para esse tipo de gente. Que não tem, mas vive como se tivesse. Vocês já entenderam, né? O apóstolo Paulo está na sua Bíblia. Ele diz para Timóteo o seguinte, Timóteo,
os que querem ficar ricos caem em tentação. Não é o problema não é só o cara que tem dinheiro. A pessoa que quer ficar rico, já cai em tentação. E a minha pergunta seria, quem aqui não quer ficar rico? Como é que a gente se livra desse desejo, meu irmão e minha irmã? Humanamente, assim, eu não quero ficar rico, vou me concentrar aqui para não querer. Não, você precisa de um milagre, que naturalmente o ser humano vai querer. E aí eu já vejo algumas interrogações assim, rapaz, que palestra é essa aí? Eu tenho uma pilha de boleto que eu larguei na mesa lá em casa para vir aqui. Que mensagem é essa? Meus irmãos, o materialismo, o consumismo é um apego a essa existência, é um apego a essa vida que não combina com a nossa profissão de fé de que Jesus está voltando e de que tudo isso aqui é passageiro, provisório, que Ele vai renovar essa terra. Aí sim, nós vamos ficar definitivamente aqui depois do milênio. Nós cremos nisso. Lançar o desejo extravagante fora, não condescender com nada que seja simplesmente ostentação e exibicionismo e estudar meios de economizar na hora de comprar roupa e móveis para sua casa. Ok. E aí eu preciso fazer um apelo para você. Como assim, pastor? Tem mais 20 minutos aí, vai ser 20 minutos de apelo. Olha aqui para mim. Isso, pode colocar a tela. Essa leitura que nós fizemos aqui, que nós descobrimos, é uma leitura que está contra um documento que a igreja votou em 1986, na cidade do Rio de Janeiro, chamado Métodos de Estudo da Bíblia. Isso você encontra nos sites oficiais, no site do Centro White. Métodos de Estudo da Bíblia, 1986. Ali explica como nós, adventistas, interpretamos a Escritura. Existem vários itens, alguns até muito práticos. Olha, é assim que faz. Nós temos um livro disponível para os senhores e para as senhoras, chamado Compreendendo as Escrituras. Também é uma descrição do modo como nós estudamos a Bíblia. Temos um outro livro chamado Tratado de Teologia. Excelente, você deveria tentar adquirir um. É um investimento. Tratado de Teologia. Que também tem um capítulo dedicado só à interpretação da Bíblia. O resumo da ópera é: nós não estamos, oficialmente, votado, nós não estamos autorizados a usar o método texto-prova. É uma desobediência a um documento que a igreja votou. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. Por quê? A gente usa toda hora. De vez em quando eu me pego usando. A gente precisa vigiar. Quer ver um jeito de usar? Você pode continuar usando, não estou te recriminando, tá? Mas você precisa saber de onde vem. Por exemplo, quando a gente chega no sábado na escola sabatina, tem ali umas 6, 10 pessoas, a gente tem que começar, deu a hora. Todo mundo que vai começar a escola sabatina e tem pouca gente, ou o culto de quarta-feira, faz o mesmo comentário. A gente é pouco, mas, né? Jesus falou, irmãos, quê? Onde 2 ou 3 estiverem... Onde 2 ou 3 estiverem em nome de Jesus, ele estará ali, sim ou não? É verdade ou não é? Mas do que ele está falando ali em Mateus 18, né? Mateus 18. Qual que é o contexto ali? Reunião para disciplinar uma pessoa. Olha que coisa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos para disciplinar alguém, eu vou estar no meio ali. Agora, não deixa de ser verdade que Jesus está no meio de 2 ou 3 que estão reunidos para cantar, para orar. É verdade ou não é? O que eu estou dizendo para os senhores, eu preciso da sua sabedoria agora. Deus, manda sabedoria sobre nós. É que esse texto, você pode aplicar em outras situações, ok. Mas você precisa saber do que ele está falando. Senão a gente cria problemas. Na sua mente, eu sei que esse texto está falando de disciplina. Eu sei. Eu vou aplicar numa outra situação, mas eu sei do que se trata. Quer ver aquele outro texto? A gente chama isso de uso homilético da Bíblia. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu ao coração humano o que Deus preparou para aquele. A gente aplica isso para quê? Para descrever a nova terra, o céu. Mas do que Paulo está falando ali? Do Espírito Santo. As revelações que nós recebemos quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Você precisa saber que esse texto fala disso. Como é que a gente vai saber essas coisas para evitar distorcer e usar de maneiras equivocadas um texto? A gente precisa estudar a Bíblia, irmão. Então, esse ano bíblico que você faz, continue lendo a Bíblia inteira. Você precisa ler a Bíblia. Mas além de ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Então vamos para frente aqui, ó. O apelo começou, vamos lá. Um outro detalhe aqui. A filosofia hedonista do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é a filosofia materialista do eu preciso até ficar endividado, porque eu preciso ter isso aqui. Você não precisa ter aquilo ali. A sua esposa, o seu marido já te disse que você não precisa. A sua família te convenceu que você não precisa. Você só precisa para satisfazer o seu desejo de extravagância e ostentação. O hedonismo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, está condenado na Bíblia. Sim ou não? E se você olhar direitinho, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15 de novo. 15:32, o mesmo texto. Comamos e bebamos.
porque amanhã nós morreremos. Então vamos gastar dinheiro, aproveitar tudo isso aqui, porque... Qual que é o contexto dessa condenação aí? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é a mesma explicação do outro texto lá. Isso só é verdade se a ressurreição não existir. Olha para mim. Quem vive de maneira hedonista está negando com a vida a existência da ressurreição. Você está pregando, a ressurreição não existe. Por quê? Olha o jeito que eu vivo. Eu estou vivendo como se não existisse. Aí sim, 1 Coríntios 15, 18 se cumpre em você. A nossa vida diz se nós cremos ou não, de fato, naquilo que nós pregamos. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Está ficando claro? Se nós não lemos a Bíblia desse jeito, se não é assim que nós interpretamos a Bíblia, se nós votamos isso num documento, se a gente até leva para o púlpito isso, mas se a nossa vida vai em outra direção, o nosso discurso está invalidado. Pastor, mas esse é um grande problema? Sim, esse é um grande problema. Eu sei que você tem os seus propósitos com Deus, não quero entrar na sua relação com Deus. As pessoas fazem votos com Deus, ok, é você e Deus. Mas, o meu dízimo, pastor, é R$500, porque eu ganho 5 mil. Eu fiz um voto com Deus. Vou dar 900. Por quê? Porque eu vou exigir que Ele me dê um salário de 9 mil. Bom, aí já não é um negócio muito... Eu já vi isso entre nós. De onde veio essa ideia? Do livro Beneficência Social? Sim ou não? Já deu o dízimo do salário que você quer e exija de Deus isso aí. Virou o quê? Né? Barganha? Virou um negócio. Um investimento. Um investimento com retorno que tem que ser garantido. Por quê? Porque foi Deus que prometeu. Como é que é? Essa é a nossa teologia? Não é. De onde vem isso? Dessa interpretação, dessa leitura, cherry picking, método texto prova, que não é a nossa leitura. Meus irmãos, nós não acreditamos nisso. O que nós fazemos então? A teologia da prosperidade passou por atualizações. Hoje, a nova teologia da prosperidade utiliza técnicas de coaching, programação neurolinguística, psicologia positiva. E o que os antigos pregadores faziam com relação a dinheiro, saúde, a teologia chamada, olha para mim, a teologia chamada teologia do coaching. Se há algum coach entre nós, não é nada contra o seu trabalho. Esse é o nome que deram, não fui eu que dei. A teologia do coaching faz com relação à autoaceitação, ao bem-estar, à autoestima. Então me parece que estava se movendo. Antes a questão era dinheiro. Hoje a mesma pregação está se movendo para a questão da felicidade, do bem-estar, da autoestima, autoaceitação. Mas a pregação é a mesma, ok? Prosperidade emocional, digamos. É uma nova roupagem, mas você continua sendo o centro. A Bíblia continua sendo um instrumento que você usa como quer. Meus irmãos, é preciso um reavivamento do púlpito em nossas igrejas. É preciso um reavivamento do culto familiar em nossas igrejas. Em muitos lares, o altar da família está derrubado e o altar de Baal está bem firme. É hora da unção aquela unção maravilhosa. Não vamos mencionar nomes de profetas, senão você vai na história e vai achar que tem que fazer isso daquele jeito. Mas derrubar altares é uma coisa que a igreja de Jesus sempre fez. Sempre fez. Fez no Império Romano. Como é que vocês derrubaram os altares dos ídolos do Império Romano? Derrubando de verdade? Não. A gente foi fiel até a morte. Joga na arena. Eu não queria ser alimento de leão, mas se é isso que tem para hoje. E quanto mais perseguia, quanto mais batia, mais a igreja crescia. Um historiador chamado Will Durant, ele diz o seguinte: foi sendo fiel até a morte, andando a segunda milha, servindo os pobres, que Cristo e César se encontraram na arena e Cristo venceu. Virou o mundo de ponta cabeça. É assim que a gente vai fazer o reavivamento acontecer. Não é distorcendo o texto, não é satisfazendo as necessidades egocêntricas e pecaminosas. Você precisa voltar ao estudo da palavra. Quem sabe promover um treinamento de estudo bíblico na sua igreja, junto com o seu pastor. Ou quem sabe pedir, pastor, faça um breve curso aqui de pregação. Ensine as pessoas como fazer um sermão, como apresentar um sermão. Muitos pastores fazem isso nas igrejas. Se esse tipo de teologia que eu estou apresentando fosse a teologia oficial da igreja, no primeiro século, o cristianismo não duraria um século. Nós não teríamos os mártires. Nós não teríamos o movimento missionário. Nós não teríamos David Livingstone abandonando a carreira de medicina para morrer literalmente na floresta. O corpo vai, mas o coração dele fica aqui. Arrancaram o coração do homem e enterraram lá, embaixo da árvore onde ele costumava orar. O coração de David Livingstone está lá até hoje. Quer dizer, não está mais, né? Mas ficou lá. O que ele ganhou com isso, meus irmãos? O que ele ganhou com isso? Humanamente falando, nada. Perdeu tudo.
Mas o que a África ganhou com isso? Depois dele, ele abriu o caminho, ele não converteu ninguém, não conseguiu. Depois dele, veio uma leva de missionários só colhendo o que aquele homem plantou. Será que nós temos esse espírito de pioneirismo, de abnegação? Precisamos de um reavivamento dos púlpitos, dos estudos bíblicos, pregadores treinados, instrutores bíblicos treinados. A solução para o tipo de leitura texto prova é prestar atenção nos contextos. Sim, nós sempre ensinamos isso. Quem disse? Onde disse? Por que escreveu isso aqui? Para quem escreveu? Em que circunstância escreveu? Nós temos materiais de sobra, meus irmãos. De sobra. Existe uma luz ofuscante à disposição dos senhores e das senhoras. Esse tipo de leitura é uma negação do primeiro mandamento. Porque nós precisamos pregar sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas. Mas amar de que jeito Jesus ensinou? Como é que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? A gente ama a Deus com toda força. Aí ele cita, cada evangelista usa uma palavrinha um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Força, entendimento, e aí vai. Nós não derrubamos o ídolo, o falso Deus, odiando esse falso Deus. Nós derrubamos o ídolo amando a Deus sobre todas as coisas. Quando isso acontece, esse tipo de teologia não encontra lugar entre nós. O materialismo não encontra lugar entre nós. O consumismo não encontra lugar entre nós. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, como a igreja sempre fez, automaticamente derruba todos os outros altares. Automaticamente. Uma das descrições mais bonitas dos fiéis lá no Apocalipse é aquela que fala assim, que eles, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Eu quero viver muito para pregar o evangelho até quando der. Igual a minha avó, deitada numa cama, morrendo de câncer, pregando para quem ia visitar. Eu quero. Mas se um dia, Deus queira que não, mas se um dia eu tiver que optar entre continuar sendo infiel, negando Jesus para viver um pouco mais, e encerrar a minha participação na história da redenção naquele momento, que Deus me dê a graça, a decisão seja tomada. Eu prefiro morrer. A gente canta isso. Ó santa fé dos nossos pais. Quem lembra? Eu acho que tiraram do Inário esses hinos. Inspira nossos. Tem uma parte que fala assim, que eles pensavam assim, antes morrer do que? Prefiro... Gente, que geração estaria pronta para cantar isso? Prefiro morrer do que pecar. O sujeito fala o contrário, prefiro pecar do que morrer. 6 minutos, dá tempo. O foco está em amar mais ao Senhor. Assim destruiremos os ídolos construídos com as nossas mãos. Novo convertido, você se lembra quando você chegou? O fogo que ardia no seu coração? Você topava tudo, você chorava em qualquer apelo, você atendia todos os apelos. O fogo do primeiro amor. Você louvava ao Senhor, hoje você é o analista do louvor. Você se preocupava mais com o bem-estar das outras pessoas, hoje você se preocupa com o seu bem-estar. Quando amamos a Deus acima de tudo, de todo o coração, todo tipo de consumismo cai por terra, inclusive o consumismo espiritual. Aquele que, eu vou para a igreja hoje, mas tem que ter um culto bom, porque senão, eu vou reter meu dízimo. Olha esse louvor aí, mal feito. Isso aí, meu amigo, ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. A gente está ali para celebrar o nosso Deus. Vai lá e faz melhor. Não gostou do sermão? Fala com o ancião. Quer dizer, o ancião é você, né? Faz com o ancião do mês, assim, olha, me coloca na escala aí, deixa eu pregar. A igreja me discipulou, vocês me discipularam, me tornaram ancião com 18 anos. Com 18 anos eu fui ancião. Tinha meu pequeno grupo, tinha lá meu grupo de estudo bíblico. E cada vez que eu me envolvia mais com a igreja, eu valorizava mais os homens e mulheres de Deus, que estiveram à frente antes de mim. Falava, esse pessoal abriu a picada, quando tudo era mato, agora eu estou pegando tudo de mão beijada. Gente, a gente recebe lista de interessado a Novo Tempo. É muito nutelagem isso aí, não é? E tem gente que reclama ainda quando recebe pronto. Tu nem teve o trabalho de ir atrás. A igreja já te dá, tá aqui, ó, endereço, tá aí. A pessoa já diz, eu quero. Os que vieram antes tiveram que arrancar tudo isso no taça. E como é que a gente vai honrar a memória deles? Distorcendo a escritura e abraçando leituras que não são nossas, teologias que não são nossas. Nós somos o povo do advento, meus irmãos. Jesus está voltando, essa é a nossa mensagem. A gente não tem tempo a perder com outras coisas. A gente prega a Bíblia, a Santa Escritura. Nós somos um movimento profético erguido pelo Senhor em cima dessa Escritura, dessa palavra sagrada. Nós não podemos fazer de Deus o gênio da lâmpada que nos dá o que queremos. Sabe por quê? Porque Ele é o que nós queremos. Ele é o que nós queremos. Vamos remover do nosso meio esse pensamento materialista,
consumista, esse espírito de acumulação que trava a pregação do Evangelho. Amém? Amém. Começando, sabe onde? Onde que começa? Começa em nós, na nossa casa, na nossa família. O Espírito Santo tem um presente para a gente. Chuva Serôdia é um presente, é um dos presentes que a igreja mais aguarda. A gente aguarda a volta de Jesus em primeiro lugar, sim. Mas a chuva Serôdia, gente, vai acontecer milagre. Crianças vão pegar. Coisas extraordinárias vão acontecer. Vocês precisam ver isso, meus irmãos. Estou vendo aqui várias cabecinhas de agrisalhos. Vocês precisam ver isso. O tempo está passando, irmão. A gente precisa orar. Eu quero ser essa geração. Se você não quer ser essa geração, quem quer ser essa geração? A última que vai pregar. Então coloque-se em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos tratar a palavra de Deus com reverência, estudando a Bíblia, entendendo o que está proposto. Feche seus olhos, concentre-se em Deus. Senhor, nós nos colocamos em pé na Tua presença, em primeiro lugar, para implorar o Teu perdão, pelo modo desleixado como algumas vezes nós temos tratado a Tua palavra. Ó Senhor, nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para que a gente olhe a Tua palavra com aquele olhar terno, amoroso, reverente, com que nós olhávamos no nosso primeiro amor. Que a Tua palavra seja a voz mais alta em nosso coração. Que a Tua palavra grite nos nossos lares, acima de qualquer outro professor, filósofo. Que a Tua palavra seja a palavra final. Mas nós queremos ir além. Nós queremos que isso extravase para a nossa igreja. Como líderes, aqueles que estão à frente, nós queremos, ó Deus, que o púlpito da Tua igreja seja reavivado. Que haja fogo no púlpito da igreja, para que a igreja seja batizada com o Espírito Santo e que a gente possa ser a última geração a pregar a Tua mensagem, Senhor. Reaviva a Tua igreja, começando aqui, começando agora, para que o Teu reino seja consumado em nossos dias. Nos colocamos em Tuas mãos, à Tua disposição, Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.